Bom dia para todo mundo, meu nome é Renata Baruel e esse é o primeiro vídeo desse canal. Olha que coisa legal, quando Deus me esclareceu. E tem um motivo, na verdade, para esse nome, né? Por muito tempo, e eu ainda busco isso com muita verdade, com muita intensidade, esclarecimento, né? Acordar. A gente ter contato realmente com todas as maravilhas que Deus vem trazer pra gente. E ao longo de 4 anos, eu fazia o Evangelho no Lar todos os dias, que é uma prática que você senta ali com Jesus num horário marcado, e se marcou o horário tem que cumprir, porque Jesus é pontual. E eu fazia uma leitura edificante, eu fazia a do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Mas uma leitura cristã e uma reflexão. E eu percebi que nessas reflexões, gente, vinha assim muito esclarecimento para mim. Perguntas assim sobre a vida, sobre a realidade, sobre eu mesma e tantas outras coisas, né? Essas coisas que a gente não entende no mundo. E começou a vir tanto esclarecimento e ao longo do dia eu perdia esses esclarecimentos, eu perdia aquela frase que vinha, eu falava, meu Deus, agora eu entendi. Ai, agora eu entendi, eu caía num choro que agora eu entendi. E ao longo do dia eu tentava lembrar aquilo que tinha que me veio na cabeça e eu não conseguia lembrar. E eu comecei a escrever num caderno. E depois que eu escrevi num caderno, depois de 4 anos, eu percebi que existia um livro ali, né? Eu sempre gostei desses livros, Minutos de Sabedoria, essas coisas assim, né? Que você abre e tem uma reflexão do dia. Sempre gostei. Na minha casa eu cresci com aquela caixinha que tinha os versículos, alguns versículos bíblicos, né? E a gente tirava, então desde muito pequena eu sempre gostei disso. E de repente eu olhei e falei, nossa gente, existe um livro aqui. E eu vou compartilhar algumas dessas reflexões que, né, me foi dada a oportunidade de esclarecer. Mas o objetivo desse canal é a gente ter com quem conversar, né? Muitas vezes eu gosto dessas conversas mais profundas e infelizmente não são tantas pessoas ao nosso redor que gostam desse tipo de conversas mais profundas, né? Tipo assim, essas conversas que você viaja, sabe? Que acontece alguma coisa assim, tipo nada a ver, mas te coloca num estado de reflexão e infelizmente são pouquíssimas, são raras as pessoas que a gente tem ao nosso redor que a gente pode ter esse nível de conversa, essas conversas de esclarecimento profundo, de autoaprimoramento, né? E o objetivo do canal é esse. Eu poder fazer essa reflexão comigo mesma e por que não gravar? E eu espero que Deus providencie que isso chegue a todas aquelas pessoas que também buscam esse tipo de conversa, essas conversas mais reflexivas, né? E eu vou fazer uma abertura aleatória aqui pra gente já começar o nosso primeiro dia com reflexão, né? Porque senão não adiantou nada essa história toda. Então eu vou abrir aqui aleatório e eu peço para que Jesus possa guiar aqui o nosso dedo, né? E abrir naquela mensagem que a gente está precisando nesse momento, de forma coletiva e também individual, né? Porque, gente, nada é por acaso. Todas as vezes que eu pego o vídeo no YouTube e falo, você não chegou nesse vídeo por acaso, gente, não é por acaso mesmo, não é. Então você também não chegou aqui por acaso. Essa mensagem vai ser para mim, mas vai ser para você também, com certeza. Olha, tá até grifado aqui no meu evangelho. E aqui do capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Espero que tenhais entendido bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode praticar, porque não custa nada de material e, no entanto, é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em tolerardes uns aos outros, e isso é o que menos fazeis neste mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito acreditar em mim, em saber calar-se para deixar falar a um mais tolo. Isso também é uma forma de caridade, fazer-se de surdo quando uma palavra de menosprezo escapa de uma boca habituada a zombar. Gente, como a tolerância é um desafio. E é interessante porque assim, a gente não nasce na família que a gente tá sem querer, né? Às vezes a gente cai nessa ilusão de achar que em algum momento Deus errou a mão ali, né? E não errou.
a gente percebe que os desafios são maiores dentro de casa. Isso é uma coisa óbvia. É fácil a gente servir, a gente ser educado, a gente ser polido, né? A gente ser contido quando a gente está com as pessoas de fora. Mas a gente ainda cai naquela ilusão de que, em casa todo mundo me conhece e eu sou assim mesmo. E a grande reforma íntima acontece, gente, dentro de casa. É quando a gente precisa se submeter a regras, porque eu não moro sozinho, então a regra não é só minha. E muitas vezes não sou eu quem sustenta a casa, ou não sou eu a maior hierarquia da casa. Então sim, eu preciso ser submisso a determinadas regras, né? Ao polimento do convívio social. Eu brinco, e não é brincadeira, é muito verdade. Em todo lugar que existe um sobrecarregado é porque existe um folgado. Então muitas vezes a gente acha que dentro de casa a gente não tem essas obrigações, né? A obrigação de deixar tudo organizado, a obrigação de seguir as regras, a obrigação, e não é nem obrigação, tá, gente? É o dever moral. Aqui eu tô falando de dever moral, porque aqui a gente tá falando da caridade moral. Esse dever moral que é o nosso autoaprimoramento. Porque viver em sociedade, gente, é um desafio. E quando você vive numa sociedade que está tão perto, porque está dentro de uma casa, é um desafio maior ainda. Né? Quantas vezes eu não tenho paciência para conversar e a gente erra tanto, gente, quando a gente é explosivo, sabe? A gente erra tanto quando a gente é reativo. E dentro de casa é o lugar que a gente mais é reativo, porque a gente menos vigia. Na rua eu ainda me vigio, né? No trabalho eu ainda me vigio. Eu tô com paciência, tá, mas vou ficar quieto. E muitas vezes dentro de casa eu não fico quieto. E somos espíritos imortais vivendo juntos, com uma bagagem imensa junto de nós. E muitas vezes a minha leitura da situação não é a leitura real, porque eu falo de acordo com as minhas experiências. E o outro reage de acordo com as experiências dele. Então, na verdade, ninguém está falando da situação em si. Às vezes a situação em si é uma coisa tão simples, né? Pô, lava o prato que você acabou de usar, você está deixando aqui para quem lavar? Mas você da outra vez e não sei o que, não. E vira uma discussão do tipo, existe um prato que deve ser lavado, fui eu que sujei, ok, eu devo lavar. Isso é uma coisa óbvia, isso é uma coisa básica. Mas às vezes, aquela bagagem, porque tudo sou eu nessa casa, quando eu deixo um prato, e aí já começa a se falar de tantas outras coisas, das experiências anteriores, que a gente não tem a oportunidade de virar para o outro e falar, escuta, quando você deixa um prato aqui para que eu lave, eu me sinto assim, assim, assim. Porque a gente não dá nem chance, gente, de saber como o outro se sente. E a gente não tem a oportunidade, não nos dão a oportunidade, a permissão de expressar como eu me sinto quando você faz isso. Não é você é um folgado. Não, é assim, eu me sinto violentada. Eu me sinto abusada. Quando, por eu buscar uma boa convivência, os outros se aproveitam de mim. Então, quando você faz isso, eu me sinto assim. Olha a diferença, gente, da comunicação. E isso, gente, eu tô falando, né, em tudo. Eu tô falando em tudo. E até nas conversas conosco mesmo. As nossas conversas, elas vêm carregadas de tanta experiência, de tanta emoção. Quando eu olho alguma coisa, eu já falo, não, mas idiota mesmo, né? Tinha mesmo que, de novo, fazer tal coisa. Ao invés de fazer a leitura, calma, deixa eu tirar a emoção, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Ok, eu me equivoquei. Eu achei que fosse isso e na verdade não é. Então tá bom, já decidi, não vou mais fazer assim. Não, mas a gente fica com aquela conversa interna, idiota mesmo, óbvio. Ah lá, mais uma vez, abusaram de você. Bem feito,
Quem mandou ser boazinha? E eu entro nesse loop dessa conversa interna que mina a minha autoestima, mina os meus pensamentos. Quando mina os meus pensamentos, mina os meus sentimentos, e eu disparo essa energia para o mundo, e que essa energia magnética, que é magnética, tá, gente? Energia elétrica e energia magnética atrai mais desses eventos para mim. Só porque eu não consigo me vigiar, eu não consigo me perceber. Eu não me dou a oportunidade de, pera, ok, tô sentindo tudo isso, tá ruim, né? Mas vamos tirar um pouquinho a emoção, deixa eu entender o que tá acontecendo aqui agora. Comigo e com os outros. E quando a gente fala de caridade moral, gente, a gente tá falando disso. Espera. A pessoa vem com aquela avalanche das experiências dela, das coisas dela, e eu parar para entender que ali na minha frente existe um espírito extremamente machucado e magoado, e eu também extremamente machucada e magoada. Em vez da gente se entender, a gente vai desabafar e não vai resolver nada, né? Então a caridade moral é exatamente a gente se colocar nesse ponto neutro. É eu me colocar nesse ponto neutro em todos os lugares. Dentro de casa é o nosso maior desafio. Quantas pessoas eu faço ação social na rua. Quantas pessoas na rua a gente vê que se desviaram, caíram, foram parar na rua, né? Por todas as consequências que aconteceram, porque não conseguiram esse desafio da convivência em família era muito pesado. E na verdade não estavam dispostos. A gente tem que estar disposto, gente. A gente tem que estar disposto a crescer. A gente tem que estar disposto a entender. A gente tem que estar disposto a aprender sobre o outro. Num relacionamento, eu tenho que estar disposta. Mesmo que o outro fale horrores de mim na minha cara, graças a Deus é na minha cara, eu parar e me colocar nesse ponto neutro e falar, nossa, o que será que eu fiz que gerou nessa pessoa toda essa percepção? O que eu fiz? E o autoconhecimento vem dessa dor, de falar, caraca, eu gerei toda essa dor, eu gerei toda essa insatisfação e não percebi. E às vezes percebi, ok? Mas muitas vezes a gente não percebe. E faz repetidamente até que os relacionamentos se desgastam a um ponto que vira ódio, né? Porque é o amor adoecido, vira ódio. Porque eu não dei essa oportunidade de falar, me fala o que eu tô fazendo de errado. Deixa eu me enxergar com os teus olhos. E eu poder refletir. Dói, gente, óbvio que dói. Quando alguém vira pra você e fala, você é egoísta. Você fala, como assim eu sou egoísta? Eu faço trabalho voluntário em tudo que é lugar, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou uma gracinha, eu isso e aquilo. Mas a pessoa tá vendo que você faz as coisas por interesse próprio. Às vezes, de verdade, o nosso interesse não é no alívio do outro. É no meu alívio de, sou uma pessoa boa, tô fazendo alguma coisa, então ninguém pode falar nada. Mas a minha real intenção, muitas vezes, não é aliviar o outro. Tanto que eu gosto de ajudar do jeito que me convém. Tal coisa eu não ajudo. Isso aqui eu faço. Isso aí, não, isso daí eu não vou fazer não. Ué, mas você não tá ali pra ajudar? É ajudar no que o outro precisa e não no que você quer. Não é? Então, gente, nossa, vai embora. Se a gente ficar falando, vai embora. Mas eu acho que a ideia principal aqui é a gente se permitir. A gente se permitir esse autoconhecimento e a gente permitir o outro. Quanto mais eu permito que o outro me conheça, mais ele vai permitir que eu o conheça. Faz sentido isso? Não adianta eu querer que o outro confie em mim se eu não mostro que eu confio nele. É óbvio que ele vai ficar com o pé atrás. Agora, conforme eu vou permitindo e
Aí, gente, a gente tem que ter muito cuidado e discernimento. Quem é a pessoa que você está permitindo que te conheça? E quando eu falo isso, eu não estou falando dos seus segredos, eu estou falando da sua alma. Porque muitas vezes nem a gente conhece a nossa alma. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês, eu estou me conhecendo. Porque às vezes sai alguma coisa da minha boca que eu falo assim, caraca, nem eu sabia que eu pensava isso. Meu, olha o que existe dentro de mim. Eu preciso trabalhar isso. Então, o objetivo, né, da gente desenvolver esse canal é exatamente isso, é eu ter com quem falar. E óbvio, vocês nos comentários aí, fala também, que a gente possa se permitir, né? Porque eu sei que esse vídeo só vai chegar no coração de quem está preparado para ouvir e de quem está preparado para, né, compartilhar. Então eu espero que chegue no seu coração e eu agradeço a oportunidade que vocês me dão de, através dessa conversa gostosa, eu poder me conhecer melhor, eu poder descobrir em mim coisas que eu nem sabia que estavam dentro de mim e que a gente possa ter essa troca maravilhosa. Obrigada, um beijo para vocês e bem-vindo ao canal Quando Deus Me Esclareceu.